Acusado de assédio em academia, vereador nega e registra BO. Meu amigo, daqui a um tempo, qualquer homem no Brasil vai ter contra si em algum momento da sua vida uma acusação de assédio, queira ele ou não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então, esse vereador lá de Sinop, que é um município do Mato Grosso, foi acusado por uma empresária que estava treinando numa academia de ter, então, sido assediada por ele. Pouco tempo depois, as imagens foram divulgadas, inclusive por parte da própria academia, e ficou muito claro, meu amigo, que não houve assédio coisa nenhuma. A mulher simplesmente estava delirando, né? Sendo mais uma dessas pessoas que quer engajamento, que quer like nas redes sociais, denunciando o quê? O machismo estrutural, a cultura do assédio, enfim, de que os homens não respeitam mais as mulheres que estão na academia de shortinho, agachando até o chão, mostrando tudo, aí o sujeito passa perto dela, isso é assédio, não respeitou o espaço dela. Então vejam, quando nós estamos falando de uma cultura de neurose, uma cultura de psicose que está sendo desenvolvida nas mulheres já há décadas, é óbvio que esse tipo de assédio aqui, meu amigo, esse tipo de acusação vai se espalhar cada vez mais. Então, daqui a um tempo, tu não vai ter um homem no Brasil que não tenha contra si algum tipo de medida protetiva, algum tipo de acusação de assédio ou coisa do gênero, tá? Então, quero falar um pouco com os senhores sobre isso aqui nesse vídeo, mas como sempre, quero convidá-los a conhecer o nosso canal, considerar inscrever-se, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que acha que nós realmente precisamos de ainda mais leis. Tem pouca lei aí protegendo as mulheres hoje em dia, né? Nós precisamos de mais leis, leis ainda mais duras para combatermos o assédio e todo tipo de violência psicológica e de toda a ordem abstrata e absurda contra as mulheres. E quero também aqui divulgar mais uma vez a loja que tem apoiado nosso canal, Mor Semijoias. Meu amigo, agora você não vai dar uma semijoia ou uma joia para qualquer tipo de mulher, né? Tem que ser para o cisne negro, jovem. Porque o que tem de psicopata por aí fazendo falsas acusações que nem bijuteria merece. Então imagina uma semijoia como a da Mor Semijoias, que são joias realmente, né, semijoias de qualidade. Então conheçam lá o perfil deles no Instagram. Então, senhores, o fato é que, meu amigo, daqui a um tempo, qualquer homem vai ter contra si, em algum momento da sua vida, uma falsa acusação aí, seja de Maria da Penha, ou porque foi de assédio, ou de alguma coisa. Isso por quê? Porque a legislação no nosso país, ela tem se multiplicado, meu amigo. É uma praga isso aqui, sabe? É igual piolho. Você tem a Maria da Penha que se multiplica e você tem aí leis correlatas de toda a ordem que também tem se multiplicado. E infelizmente, como eu já venho cobrindo aqui há anos nesse canal, o tipo de legislação penal tem se tornado cada vez mais absurda, cada vez mais estúpida, cada vez mais abstrata, cada vez mais inconstitucional. Eu tive notícia recentemente de que há um projeto de lei, inclusive no Congresso, que quer autorizar a prisão em flagrante do suposto ofensor pelo simples fato da mulher ir até uma delegacia e registrar uma ocorrência, meu amigo. A gente não tá falando de prisão em flagrante porque pegaram o cara batendo na mulher, ou porque pegaram o cara xingando, injuriando a mulher. Não, porque ela foi até a delegacia, registrou uma ocorrência. Esse projeto de lei quer autorizar a prisão em flagrante do sujeito. Ou seja, é um projeto que simplesmente inverte a lógica da presunção de inocência. Porque a Constituição diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Ninguém será considerado culpado até prova em contrário. Agora não, o que tem sido adotado por conta dessa legislação, né, na Maria da Penha e legislações correlatas? Todo homem é culpado até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, o sujeito já teve a imagem dele destruída, já teve a reputação dele lançada na lama, simplesmente porque em algum momento uma mulher resolveu fazer uma falsa acusação porque tem raiva do sujeito, ou porque quer ganhar like, quer ganhar engajamento, ou porque está se vitimizando e quer ganhar um pouco de atenção. Enfim, senhores, ambiência cultural e ambiência legislativa para isso, nós já estamos tendo aos montes. Agora pensem, os senhores, a Lei Maria da Penha, né? Leva esse nome. Hoje já está mais do que claro e mais do que comprovado que foi uma falsa acusação. A própria Maria da Penha hoje admite que nunca houve violência física nenhuma. Sempre foi simplesmente ali uma relação de marido e mulher e que em algum momento ela se sentiu violentada psicologicamente. Você tem aqui no Brasil a chamada Lei Mariana Ferrer, né, que foi um outro caso de falsa acusação e que acabou dando nome a uma lei. Então vejam, senhores, numa ambiência como essa, insisto,
Em algum momento, meu amigo, se tu ainda não teve uma falsa acusação contra você, você terá. E nem adianta você falar, ah não, mas eu não quero mais saber de relacionamento. Então, meu amigo, vai morar no meio do mato. Porque se no teu trabalho tem mulher, tu tá correndo risco. Se na tua academia tem mulher, tu tá correndo risco. Se na tua igreja tem mulher, tu tá correndo risco. Se na sua rua tem mulher, tu tá correndo risco do mesmo jeito, meu amigo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, isso também eu já falo há anos aqui no canal. Vejam, aqui a gente está diante de um caso de um vereador, que é um sujeito que não tem nenhuma competência para legislar sobre direito penal. Agora vejam, é um cara que pode ter uma projeção política, em algum momento da vida dele, pode ir parar no Congresso Nacional, onde lá sim ele poderá legislar sobre direito penal. Pode ser um deputado federal ou pode ser um senador. E não se iludam, meus amigos. Se esse sujeito realmente estiver preso a um paradigma romântico, né, como eu venho criticando há anos aqui no canal, de que as mulheres são sempre seres inofensivos, elas nunca podem produzir mal nenhum, elas nunca podem produzir uma falsa acusação. Se esse sujeito estiver preso a esse paradigma romântico, ou se ele simplesmente quiser agradar a maioria do eleitorado, que hoje é de mulheres, não tenham dúvida que esse mesmo sujeito aqui vai chegar no Congresso Nacional e vai aprovar esse tipo de lei draconiana e absurda que vem sendo aprovada nos últimos anos no nosso país, meu amigo. Não tenham nenhuma dúvida disso. E aí eu pergunto para vocês, o que será que leva um sujeito, meu amigo, a aprovar uma lei dessa, se por trás também não houver uma questão espiritual? E é isso que eu venho dizendo há anos aqui nesse canal. Enquanto as pessoas não perceberem que a questão vai muito além de simplesmente direita ou esquerda, porque, meu amigo, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre um projeto de lei do Fred Linhares, que é um deputado lá de Brasília, que se diz, enfim, conservador, e o projeto de lei era tão absurdo que, cara, dispensa maiores comentários. O que é que o projeto de lei... Eu vou deixar até um card aqui no vídeo aqui para vocês assistirem caso vocês queiram. Que em casos de violência doméstica, e ele nem especifica que tipo de violência doméstica, quando do divórcio ou da dissolução da união estável, o homem simplesmente pode perder todos os bens. E não apenas o que ele adquiriu na vigência desse casamento ou dessa união estável, inclusive os que ele tinha antes. Então vejam, é um projeto de lei que é, meu amigo, proposto por um homem. Você pensa, pelo amor de Deus, se isso aqui ainda fosse proposto por alguma mulher, era absurdo, mas faria algum sentido. Agora vejam, é um homem que está propondo isso. Recentemente voltou à tona no Congresso Nacional uma discussão sobre a revogação da lei de alienação parental. Já não é de hoje que lobbies feministas e de ONGs aí, que realmente militam pela destruição da família, que querem a revogação dessa lei que beneficia milhões de homens que sofrem exatamente falsas acusações e sofrem alienação parental. Então é óbvio que essa lei hoje, ela protege os homens de quê? De que a mãe, antes de fazer uma falsa acusação contra o pai, ela vai pensar duas vezes, porque ela sabe que ela pode perder a guarda. Agora eles pegam a exceção, que seriam aqueles homens que supostamente se beneficiam disso, então, para abusar dos filhos, e as mães ficam com medo de fazer uma acusação, com medo de perder a guarda. Mentira! Mentira! Porque, meu amigo, se falsas acusações muitas vezes vão para frente e servem de condenação para muitos homens, que dirão uma acusação que seja verdadeira. Minha filha não quer sofrer, não quer perder a sua guarda, não faça uma falsa acusação. Tem um projeto de lei também que está tramitando no Congresso agora, né, que quer punir com até 2 anos, a salvo melhor juízo de reclusão, mulheres que praticarem falsas acusações, né? Dificilmente um projeto desse vai ser aprovado, né? E até porque ele tem um agravante que é no caso de alienação parental, a pena aumentaria. Mas veja, não quer sofrer um processo se essa lei fosse aprovada, não quer sofrer um processo por denunciação caluniosa, minha filha, não faça a falsa acusação. Resolva a sua raiva, a sua revolta por ter sido rejeitada, ou porque foi traída, ou porque o cara simplesmente não te quer mais. Enfim, resolva de outra maneira. Seja madura, não faça a falsa acusação, que você não vai ter a sua guarda revertida, que você não vai ser processada. Agora, é isso que a legislação está caminhando nessa direção? Não. A legislação não está caminhando nessa direção. Como eu falei, é capaz de um sujeito desse aqui, se algum dia se tornar um deputado federal ou um senador, aprovar leis ainda mais absurdas e mais draconianas. E como eu falei, meu amigo, não adianta você simplesmente falar, não vou mais me relacionar, não quero mais saber de relacionamento. O cara não tinha nenhum relacionamento com essa mulher. O cara nunca nem tinha visto a mulher na vida dele. O vídeo deixou muito claro que não houve assédio, não houve nada. Agora o cara foi acusado de assédio. E já teve o nome dele aí, né, maculado por conta dessa falsa acusação. Então hoje em dia, meu amigo, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que cedo ou tarde, você também será acusado.
de alguma forma, o que a gente tem que fazer? Tem que pedir graça a Deus e misericórdia para que você jamais se aproxime desse tipo de mulher psicopata, que infelizmente, sabe, tem se tornado cada vez mais comum, exatamente por conta dessa cultura, desse projeto de engenharia social que quer levar homens e mulheres a ficarem uns contra os outros. E nessa briga, meu amigo, por enquanto, as mulheres têm uma vantagem enorme, porque elas têm toda uma cultura que vai sempre vitimizá-las, elas têm todo um aparato jurídico que vai sempre dar maior razão para ela do que para o homem. Como eu falei, o homem hoje ele precisa começar já como culpado e provar a inocência dele ao longo do processo. Ao passo que a mulher, pelo contrário, né? Ela sempre é a vítima. Até que você provar que ela fez uma acusação, meu amigo, tu já sofreu muito. Agora, o mais importante é que nós entendamos, como eu sempre digo aqui nesse canal, que isso aqui, meu filho, é fruto de um projeto de engenharia social diabólico, que quer destruir famílias, que quer fazer com que homens e mulheres se odeiem, porque o projeto da serpente sempre foi o quê? Destruir o ser humano. Portanto, é fundamental que você faça parte do remanescente, meu amigo. Porque aí, se você algum dia perder a sua liberdade, perder, enfim, o seu patrimônio de alguma forma, pelo menos a sua alma, você vai salvar. Porque do que vai adiantar você salvar o seu patrimônio, você salvar a sua liberdade, que é importante sem dúvida alguma, mas depois perder a sua alma. Então, o que eu sempre digo aqui, queira fazer parte do remanescente. Compreenda que realmente nós vivemos em uma sociedade que vai de mal a pior e não vai ter escapatória para ninguém no futuro. Ou você se comporta exatamente como o Estado quer que você, homem, se comporte, seguindo exatamente toda a cartilha do Estado, ou você, em algum momento, será vítima de uma falsa acusação de Maria da Penha, como eu falei, de assédio, ou de qualquer outra coisa, né? Não teve um senador um tempo atrás que queria criar um projeto de lei que queria, enfim, criminalizar o olhar? Então imagina, até você olhar para uma mulher, você pode ser passivo aí de uma acusação de assédio. Então a questão, meus irmãos, né, é de fato nós nos entregarmos ao Altíssimo, pedimos misericórdia e olha, ficarmos de olhos cada vez mais abertos, porque, meu amigo, o sujeito não conhecia a mulher, não tinha nenhuma relação com ela, enfim, foi exposto para o Brasil inteiro. E como eu sempre digo, né, o movimento de uma única peça, no caso, a academia que você frequenta, pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno tenha misericórdia e nos proteja.